Olá, professores de Três Barras do Paraná, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora uma explicação sobre essa instrução normativa 10. Houve algumas mudanças e nós precisamos nos adaptar a cada mudança, que ocorre. E essa instrução ela foi feita para auxiliar vocês nos registros de classe, tanto nos registros de frequência, como fala no artigo 1º, como no artigo 2º fala dos registros de conteúdo e no 3º sobre o registro das avaliações. Então, nós vamos explicar passo a passo para vocês, para auxiliar vocês na hora de fazer os registros, que surgiram algumas dúvidas e com esse vídeo espero que auxilie vocês. Bom, vamos lá. Primeira dica que eu dou é que quando vocês forem fazer os registros no RCO, tenham salvo no computador essa instrução normativa. Então, os diretores e pedagogos, eles têm acesso a essa instrução em Word, porque facilita até mesmo na hora de você copiar, selecionar, copiar e colar os registros da instrução normativa para o RCO. Aqui nós temos a instrução normativa e o RCO. Só um minutinho que está um pouco lento aqui. O RCO aberto, então, nós temos as duas telas, tanto o RCO como a instrução normativa, salvo no mesmo computador. Bom, falando então sobre os registros de frequência. Para os registros de frequência, nós temos algumas coisas que precisamos prestar bem atenção, porque existem alguns determinados períodos que nós não vamos registrar o conteúdo, e sim apenas um registro de sem frequência e sem atendimento pedagógico. E tem uma frase que precisa ser copiada e colocada lá no RCO. Então, vamos fazer passo a passo com vocês, para que vocês consigam fazer sozinhos aí vendo esse vídeo, tá? É o bom do vídeo que você pode voltar quantas vezes for necessário, e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição também da CEMED, tá bom? Bom, então, registro de frequência, vamos fazer aqui uma simulação do registro de frequência nesse período aqui. Por quê? Do 3 do 2 ao 20 do 3 já houve outras instruções que vocês já fizeram os registros, já está tudo em dia até o dia 20 do 3. E no dia 23 do 3, onde iniciou essa suspensão às aulas, nós precisamos fazer um registro, que esse registro do dia 23 vai valer para até o dia 29 do 5. Então, é apenas, colocamos aqui apenas no dia 23 esse registro. No dia 24, 25, 26 do 3, não é necessário. Até o dia 29 do 5, não é necessário fazer registro. Então, faremos o registro apenas no dia 23. Então, vamos lá? No dia 23 do 3, nós vamos registrar uma frequência. Vamos lá para o RCO. Abrimos o RCO, estamos utilizando emprestado aqui de uma professora, para fazermos a simulação aqui. Depois a gente apaga, deixa tudo direitinho para ela depois. Em frequência, então nós vamos registrar lá o dia 23, essa frequência. Só que a internet nossa está um pouco lenta hoje aqui, mas vamos lá. Frequência do dia 23 do 3 de 2020. Então, é essa data que nós vamos registrar. Lembrando que precisamos, então, quando nós clicamos em frequência, selecionar a turma dessa professora. Então, é esse infantil 4. Período de avaliação ainda é o primeiro semestre. E vamos incluir. Aqui que nós vamos colocar a data. 23 do 3, 23 do 3 de 2020. Ao invés de clicarmos em lista de alunos, para darmos a frequência do aluno, nós vamos clicar em sem frequência. Olha lá, está na instrução, vamos voltar na instrução, ó. Sem frequência, sem atendimento pedagógico. E nós vamos digitar nas observações todo esse texto aqui. Então, eu vou selecionar todo esse texto com o botão direito do mouse, vamos clicar em copiar, voltamos lá no RCO, colocamos lá sem frequência, agora vamos colocar sem atendimento pedagógico. Então, frequência
sem frequência, sem atendimento pedagógico. No campo de observações, aqui que nós vamos colar aquela informação lá. Aulas suspensas de dia 23/3 a 29/5, de acordo com o decreto número 39 e 32 de 17 de março de 2020, e decreto, atividades, tá certinho aqui, de atividades não presenciais, tá, da educação infantil. Então, esta frase aqui, ela já vai estar registrado do meu período do dia 23/3 a 29/5. Então, não precisamos mais fazer nenhum registro a partir dessa data. Fizemos tudo, nós vamos lá em salvar. Pronto, esse período desta professora já está registrado. Vamos agora à próxima instrução. É só isso, tá? Não precisa ter mais registros de frequência nesse período aqui. Agora, nesse outro período aqui, que é o período de recesso escolar, nós teremos então do dia 1º/6 a 14/6, nós vamos também registrar apenas no primeiro dia do recesso, no dia 1/6, sem frequência, sem atendimento pedagógico e em observações o que nós vamos colocar? Aula, recesso escolar de 1/6, isso que está aqui. Selecionamos, copiamos, voltamos lá no RCO, já está selecionado a turma, o período, vamos incluir no dia 1º/6 de 2020, sem frequência, selecionamos sem atendimento pedagógico e aquela frase lá que nós vamos colar. Então, esse registro é feito para todas as turmas. Então, se a professora tivesse outros campos de experiências que ainda nós não temos no SO, ela teria que digitar em todas as disciplinas. Mas, no caso, lá só tem essa turma, então, para essa turma, que só tem essa disciplina, campos de experiências, uma só, é esse que ela vai fazer e salvar. Pronto. Já temos meio caminho andado do nosso trabalho aqui, do registro desses períodos. Voltando lá para a nossa instrução normativa. Então, já fizemos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, já fizemos, aqui já estava em dia, né, do 3/2 a 20/3, do 23/3 já fizemos os registros, já fizemos do recesso escolar, agora nós vamos fazer o registro a partir, aqui no inciso 4º, a partir do dia 15/6. Então, passou-se o período lá de suspensão das aulas, passou-se o período do recesso escolar, agora que nós vamos registrar os conteúdos, que é a partir do dia 15/6. Então, no campo observações, é isso que nós vamos copiar e colar lá. Essa informação aqui, aulas não presenciais, a partir do dia 15/6, de acordo com o decreto número 4007, 2020, de 10 de junho de 2020. Falta um E aqui, né? Decreto. Bom, vamos então selecionar aqui. Aqui abriu uma telinha ali a mais. Botão direito do mouse, copiar. E lembrando que nós estamos fazendo um registro na frequência, porque no conteúdo vai ter uma outra frase a ser colocada a partir do dia 15/6. Então, voltando ao nosso RCO, nós vamos incluir a data do dia 15/6. Nós vamos registrar, então, 15/6 de 2020. Aqui, agora, nós vamos registrar uma frequência e nós vamos colocar se ela é geminada ou não, né? Temos 2, 3, 4 aulas. Se forem 4 aulas, podemos registrar 2, depois mais 2. Agora é conforme a grade de horário. Vamos clicar em lista de presença, né? Lista de alunos. E vai aparecer a lista dos nossos alunos lá para nós darmos a presença ou a falta.
A orientação agora, neste momento, é que a gente deixe todos eles como comparecimento, sede de comparecimento, né, com presença. Depois, conforme nós formos recebendo as atividades ou não recebendo, né, as atividades dos alunos, aí nós podemos registrar a falta. Mas a primeiro momento deixaremos todos com frequência. Posteriormente, nós conseguimos voltar e lá naquele lapisinho amarelo da frequência, nós conseguimos fazer alteração para falta, para aqueles que não fizeram, não retiraram a apostila. A esse primeiro momento, vamos deixar tudo com frequência. Vamos nos preocupar agora com os registros. Então, aquela frase que nós copiamos lá da frequência, lá da nossa instrução normativa, nós colamos aqui. Agora, vamos salvar e incluir conteúdo. Em salvar aqui em conteúdo, né, ao salvar ele chega em conteúdo, nós temos aqui algo bem importante a ser falado, porque às vezes não vai salvar por um motivo simples de não habilitar este quadradinho aqui, ó. Bom, nós temos então as informações da turma, do semestre, aqui a primeira aula está sendo registrada agora desse dia, né? A professora tinha aula nesse dia, está registrando. Campos de experiência, nós precisamos clicar nesse maisinho e clicar nesse quadradinho aqui para habilitar. Então, habilitando, né, os meus campos de experiências, que estão todos aqui. Precisamos clicar nesse mais também. Opa, clicamos no mais, clicamos no quadradinho, registramos o nosso conteúdo aqui, né? Registramos qual foi o conteúdo trabalhado nesse dia. E nas observações, também nós temos lá na instrução normativa uma instrução para esse período. Então, nós já estamos lá no artigo 2, já pulamos já. Do dia 3 do 2 ao 20 do 3, nós já fizemos, já está tudo em ordem, né? É para todos já estarem em ordem. Inclusive, os pedagogos já fizeram até a orientação, os avisos, né, do que estava incorreto. Então, até aqui está certo. Agora, a partir do dia 15 do 6, que é onde nós estamos lá fazendo o registro, lá no campo conteúdos, nós vamos digitar objetos de conhecimento conforme o BTD, conforme as atividades que foram feitas também nesse período, né, nesse dia. E no campo observações, também digitar, ó, objeto de conhecimento trabalhado por meio de atividades impressas, tarará. Toda essa frase aqui nós selecionamos com o botão direito do mouse e clicamos em copiar. Nós voltamos lá nas nossas observações, clicamos no botão direito do mouse, colar. Pronto, já está registrado conforme a instrução normativa o dia 15 do 6, tanto a frequência quanto o conteúdo. Clicamos em salvar, está salvo. É só isso, tá? Então, qualquer dúvida, fale conosco. Às vezes tem alguns tipos de dúvida. Opa, sabe que eu esqueci aqui de digitar alguma coisa. Que é obrigatório, né? Vamos só digitar qualquer coisa aqui e salvar. Agora ele salva. Ele deu uma mensagem para mim ali que o campo conteúdo era obrigatório, eu não tinha digitado nada. Olha só, isso é bem frequente, que bom que aconteceu isso. Porque aí quando a gente clica em salvar, ele desabilita esse quadradinho. Tem que voltar aqui e habilitar. Vamos lá, ver se vai agora? Salvar. Agora foi. Inclusão realizada com sucesso. Agora sim, agora está registrado. Vamos conferir lá? Vamos lá em conteúdos. Vamos consultar os nossos conteúdos. Vou lá para o meu último registro, que vai ser um registro do dia 15 do 6. 15 do 6, aqui. É o que nós fizemos, então, ó, tá vendo que eu coloquei lá qualquer coisa, né? E também a minha instrução normativa lá, conforme eu falei para digitar lá para copiar e colar lá nas observações. Ele aparece tudo aqui, certo? Apareceu no dia 25 do 6, acho que foi um teste que nós fizemos, nós precisamos excluir. Caso eu precise excluir, puxa, fiz algo errado, na data errada, não tinha aula no dia 15, eu posso excluir. Só que antes de excluir a frequência, primeiro sempre excluir o conteúdo. Então, eu estou aqui, ó, em conteúdos.
Então, eu vou excluir o meu conteúdo. Cliquei em excluir, excluir. Ok. Depois de excluir o conteúdo, eu vou em frequência. E do dia 15 que eu registrei aquela frequência, né, caso eu tenha errado, eu também consigo excluir. Consultando. Indo lá para a última. Meu último registro que eu fiz aqui. Dia 15, excluir. Excluir o conteúdo, excluir a frequência, agora tá ok. Que muitas vezes os professores me procuram que não conseguem excluir um registro, porque às vezes eles tentam excluir um registro de frequências e tem um conteúdo vinculado a ele. Então, precisa primeiro excluir o conteúdo para depois o registro da frequência. Certo? Continuamos então com a avaliação. Agora é a última parte da nossa instrução normativa, que é o nosso terceiro artigo aqui. Bom, para o registro, então, de avaliações. No registro de avaliações, nós precisamos, claro, primeiro ter um conteúdo, né, e depois registrar a avaliação. Mas para o ensino infantil, nós não temos registro de notas para eles, nós temos o parecer descritivo, outros tipos de avaliação. Então, esse registro da avaliação nós vamos registrar dentro de conteúdos. Então, vamos lá. Fizemos todos os registros, vamos imaginar que lá naquele período, lá nós fizemos uma avaliação, precisamos fazer outra avaliação agora depois do dia 15 que estamos registrando. E no dia 15, vamos colocar no dia 15 mesmo, que começamos a registrar os conteúdos. Nós vamos registrar que nesse dia 15 foi feita uma avaliação com os alunos. Tá? Isso é tudo um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo, então, só para vocês entenderem como registrar essa avaliação no ensino infantil, que é um pouco diferente dos outros. Então, para ter um registro de conteúdo, nós precisamos primeiro ter a frequência, né? Então, vamos de novo simular lá a frequência do dia 15. A gente excluiu, mas a gente vai ter que fazer de novo para fazer o exemplo do conteúdo. Não temos como colocar um conteúdo sem a frequência, né? Então, vamos imaginar que seja hoje. Vou colocar hoje, não vou colocar dia 15, não. Vou colocar hoje. Eu coloco no maisinho aqui, clico no maisinho aqui, ele já seleciona a data de hoje. Isso. Só que a internet está meio lenta, está demorando um pouquinho. Lista de alunos. E olha que eu estou fazendo um vídeo sem pausa, hein? Estou fazendo diretão. Então, se tiver algum erro aí, me perdoe. Vamos lá. Colocamos lá, olha só, qual é a observação que colocamos lá na data de hoje. Então, a partir do dia 15, precisamos fazer um registro lá em frequência. Cadê? Aqui no inciso 4º. É essa informação que nós precisamos colocar lá, né? Copiamos. Isso a partir do dia 15, ó. Copiamos. Vamos lá. Colamos. Salvar e incluir conteúdo. Então, estamos simulando a data de hoje, uma avaliação, tá? Em observações, voltando lá nas observações do conteúdo, também precisa a partir do dia 15, não precisa? Então, também é outra observação para conteúdos, diferente de frequência. Então, em conteúdos, a partir do dia 15, essa observação aqui. Copiamos, voltamos lá, colamos. Pronto. Agora, aqui, até em conversa com uma pedagoga do Carlos Gomes, que nós íamos registrar aqui, né? Nós decidimos algumas coisas e eu vou colocar como exemplo para vocês aqui. Então, tipo de aula. Se eu dei uma avaliação, não é conteúdo que eu dei nessa aula. Lembrando que, se eu tenho 3 aulas, eu posso ter dado avaliação só em uma aula. Nas outras foi conteúdo. Registro o conteúdo normal e a avaliação, aí quando for a avaliação. Então, por exemplo, são 3 aulas, só uma avaliação, então vou registrar uma aula avaliação e as outras conteúdo normal. Vamos imaginar então que seja uma avaliação nessa aula do dia de hoje. O professor vai registrar uma avaliação. Vou clicar em avaliação. Vai abrir aqui alguns instrumentos, né? Chama de tema. Nós vamos utilizar para a educação infantil
avaliação outros. Poderia ser avaliação prática junto, né? Poderia ter mais alguns tipos de avaliação. Dentro dessa avaliação, né, eu poderia selecionar. O sistema aceita mais de uma opção. Mas nós decidimos, então, vamos colocar como avaliação outros. No conteúdo, nós vamos registrar, aí o que a pedagoga passou um exemplo para a gente. Nós vamos colocar conforme a nossa avaliação, nesse formato aqui, ó. Então, eu só estou copiando e colando, mas aí vocês que vão digitar lá, né? Deixa eu colar aqui, isso. Então, um exemplo, né? A avaliação 1, aí através da observação e participação, os instrumentos, né? Colocar os instrumentos, o aluno reconhece visualmente o seu nome e a diferença do nome de seus colegas. Então, aqui que é especificado, né? Qual instrumento foi utilizado, agora as informações sobre a avaliação, que é a mesma informação que nós colocávamos lá no livro físico, mas que aqui nós vamos digitar nesse campo conteúdos aqui. Então, para avaliação, clicamos em avaliação, avaliação outros, digitamos o conteúdo, importante ter essa informação assim, que se é avaliação 1, 2 ou 3, até mesmo quando puxa o relatório. Quando puxa o relatório, nós precisamos ter visualizado, né, qual a avaliação é, se é a 1, a 2 ou a 3. E nas observações, nós vamos colocar conforme a instrução normativa. Clicamos em salvar, pronto, já está registrado a minha avaliação desta aula. Só para mostrar para vocês como fica lá em consultar, quando vai consultar. Só um momento, está abrindo, salvou. Vamos lá em conteúdos. Vamos em consultar. Poderia colocar a data, né? A data é o dia 15/6, mas eu acho até mais rápido clicar em consultar. E última, que vai para a última avaliação. A gente consegue visualizar facilmente. Aqui a data de hoje, então, olha só como aparece aqui, ó, a avaliação. As outras, se eu registrei conteúdo, estaria conteúdo aqui, né? Mas como foi a avaliação, já aparece a avaliação e aparece o que eu digitei lá, tanto no conteúdo como nas observações. Lembrando que, faltou registrar alguma coisa, esqueci de um instrumento, esqueci de falar sobre o instrumento utilizado. Eu vou, então, fui lá em conteúdo, consultar. Nesse lapisinho amarelo aqui, eu consigo voltar lá no meu registro, corrigir o que eu fiz de errado aqui e salvar. Dessa forma, não precisa excluir e fazer novamente, né? E nem apagar, e nem borrar, e nem rasgar o livro, como é mais fácil, né? O LRCO. Bom, as informações da nossa instrução normativa que eu queria passar para vocês é essa. Caso tenha alguma dúvida a mais na hora de fazer os registros, caso vocês possam vir até a Secretaria de Educação ou eu possa ir até a escola, estou à disposição. Caso precisem me ligar, não queiram às vezes sair de casa ou da sala dos professores, me liguem por videoconferência que eu auxilio vocês de uma forma como se estivesse presente, eu acompanho passo a passo, mas o importante é que estejam os registros da forma correta conforme essas novas orientações. Tá bom? Agradeço a vocês e Deus abençoe.